Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Inspire. E hoje um bate-papo gostoso sobre numerologia. E nada melhor do que Márcia Pio para conversar com a gente sobre a influência dos números na nossa vida. Márcia, muito obrigada por aceitar o nosso convite. O prazer é todo meu. Márcia, conta pra gente de onde você é no Brasil e quando é que você decidiu se mudar para Londres. Eu sou de São Paulo, capital, mas fui criada em Santos desde os meus 5 anos de idade. Sempre tive o sonho de conhecer a Europa e a oportunidade veio com um convite de um primo que morou aqui durante muitos anos. E em 2006 ele falou, tô indo para a Europa, você não quer me fazer companhia? Vamos fazer Londres e Portugal. Eu estava disponível. Sim. E me dei de presente. E como é que foi, né? Você comentou que você teve uma emoção diferente quando você chegou aqui. Como é que foi isso? Foi porque eu sempre sonhei com a Europa, mas era um sonho muito distante. Até com esse convite eu fui pega de surpresa. Uhum. Na época minha mãe me incentivou, não, vai. E quando eu cheguei na imigração, a gente faz aquele terrorismo, né? Porque pode voltar, não vão aceitar, não vão deixar você entrar. Mas não, foi tudo tão tranquilo, Kátia, parece assim que era para eu estar aqui. Chegamos na imigração, não me perguntaram nada, welcome to London, eu já me senti em casa e eu tinha uma amiga que já morava aqui e nos encontramos e ela me mostrou uma Londres não do turista, tá? Que isso meu primo mostrou. Mas ela mostrou o supermercado, o dia a dia, como é você morar, essa realidade de ter que se dividir casa. Sim. E tudo isso foi me empolgando. Eu fui me sentindo que não iria que isso não iria me fazer com que eu desistisse da ideia de me mudar para cá. E você então resolveu voltar para o Brasil, né? Que estava de férias, tá. E foi aí que você resolveu que Londres seria a sua casa. Sim, quando eu voltei para o Brasil, eu não pensava em outra coisa. Nós voltamos em novembro. Eu me lembro como se fosse hoje, 28 de dezembro de 2006, eu estava na sala do meu juiz falando para ele que se ele me autorizava que eu queria mudar para cá. Ele me orientou que eu tirasse a licença sem vencimento de 2 anos e que se fosse o tribunal aceitasse, que eu estava liberada por ele. Porque a gente trabalhava muitos anos juntos. Todos me chamaram de louca. Eu mesma não parei para pensar muito no que eu estava fazendo, mas eu estava decidida de que eu ia me mudar para Londres. E foi o que aconteceu? Foi. 2007, abril de 2007, eu vim para cá com a minha filha. Eu já era divorciada e o pai dela autorizou que ela viesse. Fui aconselhada a não trazer, por causa das dificuldades que você sabe. Sim. Né? De você deixar uma criança sozinha em casa, escola, tudo. Mas eu também decidi, nessa semana que eu estive aqui, eu pude observar que aqui as coisas são muito aceleradas, é diferente do nosso cotidiano do Brasil. Falei, se eu vier sozinha, não vai ser uma boa coisa, porque eu vou me distanciar da minha filha. Então, se tiver que ser, vai ser com ela. E nós viemos. E falando sobre profissão, você me contou que você tinha feito faculdade no Brasil, trabalhou em diferentes áreas. Conta pra gente um pouquinho dessa história. Então, eu comecei com secretariado, no meu colegial. Depois fui manicure, minha mãe tinha salão de beleza, então fui manicure. Aí quando terminei a minha primeira faculdade de administração, comecei a prestar concursos públicos. Apesar que meu sonho era trabalhar na Petrobras, que eu queria trabalhar numa multinacional, eu queria ser uma empresária, né? Mas aí eu fui trabalhar, fiz um concurso para o fórum e passei. Então não tinha o porquê não aceitar. Claro. Era um serviço fixo, seguro. Meu pai era funcionário público também. A maior parte da minha família trabalha no judiciário, então eu estava em casa novamente. Então eu trabalhei como funcionária pública durante 25 anos, antes de vir para Londres. Quando cheguei aqui, eu não pude, obviamente, seguir a mesma profissão possível e fui trabalhar como cleaner, o que eu agradeço muito. Também era essa minha amiga que eu encontrei aqui da primeira vez que vim de férias,
ela me apresentou para outras pessoas que já faziam cleaner, e através delas eu conheci um inglês que tinha uma empresa de cleaner, e com ele foi que eu aprendi a trabalhar. Não podia deixar eu estava cleaner, mas eu não podia esquecer toda a minha bagagem que eu tinha como administradora e empreendedora que eu já era. Sim. Então eu resolvi montar a minha empresa. A primeira foi Brazilian Cleaner e depois Spark Cleaner. Quando eu fui, me aperfeiçoando, aí já fui mudando os nomes também. Trabalhamos até 2010. Ele me ofereceu uma parceria, não sociedade, mas uma parceria. Ele ficou com as janelas e os carpetes e eu ficava com a parte das casas. Então eu que contratava, eu que pagava, estava tudo em vento em polpa. E em 2011 a minha mãe precisou, por motivos de saúde, ela tem Alzheimer, que eu a trouxesse para cá. Eu fui buscá-la no Brasil, trouxe, só que quando eu cheguei aqui, nessa época eu tinha a empresa de cleaner e também trabalhava no Hospital São Jorge. Porque eu queria um dinheiro fixo, por óbvia razão, né, de ter o aluguel e as despesas. Sim. E a minha empresa de cleaner, ela era o a mais, o extra. Só que quando ela chegou, eu não podia mais deixá-la sozinha. A doença me pegou de surpresa, porque estava mais avançada do que eu podia imaginar. Não era um simples esquecimento. Ela exigia que eu cuidasse dela 24 horas por dia. Então eu tive que sair do hospital e fechar a empresa de cleaner. Mas também não dava para ficar sem fazer nada, né? Só dependendo de trazer dinheiro do Brasil para cá. Aí eu montei uma loja no Merton Avenues de artesanato, Sunflowers Gift. Foi durante um ano, foi assim, uma experiência maravilhosa. Mais um recomeço. Só que em 2013, a minha mãe, a doença dela se agravou muito. E nós ficamos por 4 meses dentro do Hospital São Jorge. Então eu ia para lá 8 da manhã, 8 da noite, tive que fechar. Porque como eu era sole trade, eu não podia ter funcionário. Sim. Então eu tive que fechar, porque era uma empresa simples, né? Acho que no Brasil também a gente tem isso. Então eu não podia manter ninguém lá. Fechei. Quando minha mãe saiu do hospital, eu achei que ela não resistiria. Fomos ao Brasil em 2014. Só que eu não me adaptei lá e minha mãe, pelo contrário, se adaptou muito bem. Tá bem de saúde, não do Alzheimer, porque isso é uma doença que não tem cura. Sim. Mas fisicamente ela tá ótima, não usa mais fralda, fez 90 anos, saiu daqui nas últimas, chegou lá, minha filha, renasceu. Vai no pagode, tá numa clínica particular, tem uma cuidadora só pra ela, tá magrinha, não usa fralda, não usa nada. Quer dizer, quando Deus achar que é a hora, ela vai, mas assim, esses últimos anos que ela está tendo de vida, ela está tendo com qualidade. Isso é muito importante, né, Márcia? Então foi muito bom. Deixa eu te perguntar, como é que a numerologia entrou na sua vida? Não, a numerologia já está lá atrás, no Brasil, desde antes de 2000. 2000 foi que eu fiz o curso. Foi também com uma colega de trabalho. Eu estava no momento de separação, em algumas crises existenciais, ser ou não ser, essa questão. E ela me apresentou a numerologia para que eu me conhecesse. Autoconhecimento, sabe? Porque a numerologia, ela te dá a sua personalidade. Então ela divide em quem você é, quem você gostaria de ser, seu sonho, né? E como as pessoas te veem, que é a sua expressão. Que é este o conflito que tem, Kátia, porque às vezes as pessoas te tratam de uma maneira que você não entende por que está tendo aquela atitude com você, ou não está tendo aquela consideração, mas é o espelho, é como a pessoa está te vendo. Às vezes você fala assim, nossa, eu ajudo tantas pessoas e na minha hora ninguém pergunta se eu preciso de nada. É porque às vezes as pessoas te veem como uma pessoa independente, uma pessoa bem resolvida, que você não precisa de um ombro amigo, quando na realidade todo mundo precisa. Sim. Mas as pessoas te tratam assim, não, eu preciso de alguma coisa, vou lá falar com a Kátia. A Kátia resolve. Porque de repente você passa uma impressão de dinâmica, de que tem a solução na ponta da língua, e não é verdade. Mas as pessoas, não, vai lá na Kátia. Agora, quando a Kátia precisa, não tem. Então é esse choque.
Com a numerologia eu aprendi não só a me conhecer os meus limites, conhecer a minha missão, porque a gente, pela nossa data de nascimento, é o que nos faz ser indivíduos, né? Sim. E nós podemos nascer no mesmo dia, na mesma hora, aí a astrologia vai dar um mapa astrológico. E a numerologia vai nos diferenciar. Pelo quê? Pelo seu nome. É aí que vai fazer a diferença da Kátia para a Márcia. Independente de termos nascido no mesmo dia, no mesmo local e no mesmo horário. A Kátia vai ter uma missão e a Márcia vai ter outra. Ou seja, o seu caminho do destino é um e o meu caminho do destino é outro. Que é aí que nós vamos nos separar. Porém, vamos ter a mesma personalidade. Porque a data do nosso nascimento, que é o dia, o mês e o ano, vão ser as mesmas. O que pode também nos diferenciar é dependendo da criação que você vai ter, se você vai vibrar a sua numerologia do lado positivo ou negativo, se você vai acreditar. É isso que vai fazendo com que nós vivemos a nossa vida. E isso me foi apresentado pela numerologia. O número faz parte da nossa vida, Kátia, em tudo. Sim. A gente já nasce ganhando número. Ou você tem RG, SIC, registro quando você nasce, é telefone, é CPF, tudo é em base de números. E a numerologia é uma ciência muito antiga. Pitágoras que descobriu isso, uma maneira de descrever a influência dos números na vida das pessoas. Então ele deu um número para cada letra. É assim que por isso que eu posso calcular o seu CD pelo seu nome, porque aí vai ter Kátia. Então o K tem um número, o A outro, T, I, assim sucessivamente. E eu faço a soma e transformo isso no seu caminho do destino. Olha que interessante. Às vezes as pessoas não levam essas ciências muito a sério, mas elas podem realmente influenciar na vida das pessoas, pelo que você está comentando, Pode. não é? E tem quem realmente chegue para você e fale, Márcia, depois que a gente fez todo o meu mapeamento, depois que a gente conversou, as coisas começaram a mudar? Isso é real? É real, porque eu vivenciei isso. Então eu faço uma coisa que eu acredito, que eu já fazia no Brasil voluntariamente, como hobby. Agora eu estou tendo a oportunidade de trabalhar com isso. E eu comecei em fevereiro aqui, né? E os feedbacks são sempre positivos e me passando. E a minha, vamos dizer assim, não propaganda, né? Mas está sendo de pessoa para pessoa, um indicando para o outro, porque isso, inclusive, dentro de uma família, isso foi positivo. Até o meu relacionamento com a minha filha, com o meu companheiro, com a minha mãe, com a minha família, com os meus amigos, mudou. Porque você aprende. Quando você se conhece, Kátia, você aprende também a respeitar o outro. É uma via de mão dupla, tá? Eu tenho limite, o outro também tem. O outro também tem. Eu tenho isso de ser uma pessoa, sonhar outra e ter uma outra expressão, eu tenho que entender que aquela pessoa também, às vezes eu estou julgando daquela maneira, mas não é assim que ela é. Então eu tenho que ter esse parâmetro. Então você passa a ver as pessoas de uma maneira diferente. A tentar, não, peraí, deixa eu olhar um pouco mais pra Kátia. Não, ela tem isso, mas será que é isso mesmo? Né? Deixa eu ver na atitude, num conjunto. E isso ajuda muito. E todas as pessoas que estão fazendo terapia comigo, o que eu invoco? Autoconhecimento. Você primeiro se conhece, se respeita, porque ninguém vai te respeitar se você não começar. Com certeza. As pessoas, a gente exige muito dos outros. Ah, porque eu não sou compreendida. Mas você nem sabe o que você quer. Tem gente que chega lá pra mim numa semana que é uma coisa, na semana seguinte que é outra. Eu falo, não, peraí. É determinar o foco, não é? Se nem você tá se achando, como é que o outro vai adivinhar que nessa semana você já não quer mais o verde, você quer o azul? A numerologia não influencia, carro, chapa de carro. Eu tinha um carro que dava final 1. Não tinha problema com vaga.
Não tinha problema com vaga. Olha só. Nossa, eu dava uma volta, na segunda volta eu já encontrava onde estacionar. Carro 5, sempre me tinha que fazer alguma coisa naquele carro. Que é o que? Número 1 é o primeiro, é o número do chefe. O 2 é o número da sociedade. O 3 é da comunicação. O 4 é do trabalho. E assim sucessivamente. Então, até casa. Eu morava numa casa 9, é do amor. Todo mundo que ia na minha casa ficava. Minha casa parecia a mãe da sogra. A mãe da sogra. A casa da mãe Joana. A casa da avó. Menina, a minha casa aqui em Londres vivia cheia. Até que eu descobri, falei, nossa, eu preciso mudar essa casa, não é possível. Todo mundo que vinha pra ficar. Então eu falo, Márcia, mas como é que eu posso resolver essa questão da minha casa? Era só colocar do lado de dentro da porta uma letrinha. Pra casa, que número que eu acho aconselhável? 2, que é da parceria, da sociedade. Você tem que ter harmonia dentro da sua casa. 6, que é da família. Não que o 9 não seja bom se você gosta de visita. Aí eu casei com inglês. Então ainda bem que agora a casa é 3. Porque ele falou assim, nossa, o pessoal vem pra sua casa, vem pra passar um dia, vai ficando 2, vem uma amiga vem visitar, fica 3 meses, já tá morando. Mas é verdade. Então tem influência sim. O que eu mostro pra pessoa é o lado, não existe mapa numerológico ruim. Isso não existe. Deus é perfeito. Deus, ou o nome que queiram dar, é perfeito na sua criação. O que difere é o nosso livre-arbítrio. Então você tem o livre-arbítrio de vibrar positivamente os seus números ou negativamente. É ali que você aprende a viver, é que você aprende a se conhecer e ver, não, esse caminho aqui, a minha impulsividade é o meu negativo. Eu tenho que, peraí. Segurar um pouco. Respirar. Step back. Recuar e ver o que tá dando. Eu sou uma pessoa, ai, nossa, eu sou número 5, mas eu não sei que eu sou número 5. Mas sabe assim, eu começo um negócio, eu falo, ai, não quero mais isso, aí eu mudo pra outra. Não quero mais. Sabe aquela pessoa que você fala assim, nossa, como essa menina é instável? Ai, não vou fazer nada com ela não, cada hora ela tem uma ideia. Não, não é que ela é instável, é que o número 5 é como os signos do vento, ele é o livre. Tá? Então a pessoa que é número 5, ela tem que se focar. Então ela tem que prestar atenção para não ser confundida com uma pessoa volúvel, inclusive nos relacionamentos.